Aleluia. Eu saúdo a amada igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Muito bem. É muito bom estar aqui mais uma vez, né? Falando desse amor do Senhor. E eu estava ali sentada. Que louvor maravilhoso esse último que eles adoraram. E é isso mesmo, é voltar ao primeiro amor, né? Fala muito. Eu falo que eu sou adoradora por excelência, né? O Senhor nos chamou para ser adoradores. Nós temos adoração no nosso DNA. O Senhor nos criou para a glória dEle. Está lá em Isaías, no capítulo 43, no seu verso 7 e 11. Fala que nós fomos criados para a glória dEle. Aleluia. Então eu gostaria de louvar um louvor e queria que vocês prestassem atenção, antes de eu estar falando da palavra do Senhor, que diz literalmente: se eu não te ouvir, Senhor, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Essa prosperidade que a gente fala não é prosperidade financeira, não, irmãos. É prosperidade de ter paz dentro dos lares, de poder sentar à mesa e olhar olho no olho dos seus entes queridos, sem confusão, com paz e harmonia. Essa prosperidade é estar bem, é estar em paz, é viver a prosperidade do Senhor, os frutos do Espírito Santo na sua integridade, em todos os lugares que você estiver. Então, que você possa realmente abrir os seus olhos espirituais, os seus ouvidos, para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Oh, aleluia, Jesus. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Aleluia. Oh, aleluia. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, oh, aleluia. Eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança do começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é luz.
Jesus. A palavra diz em Isaías, Senhor, que toda palavra que o Senhor abrir da tua boca não voltará para o Senhor vazia, mas cumprirá aquilo que lhe apraz. Então, Senhor, vai falando aos corações, assim como o Senhor já tem falado ao meu. Continua falando aos teus filhos, Jesus. Aleluia. Fala, Deus. Tenha liberdade neste lugar. Fala, Deus. Oh, aleluia. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra, atento ao teu mandar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é puro. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor fala. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Irmãos, quando eu preparava a palavra para esse dia, para essa hora, eu pelejava com o Senhor, falei, Senhor, não, mas essa palavra eu já preguei, Senhor. E o Senhor falava que a palavra dele, ela se renova. Ela fala cada dia de um jeito. Às vezes você lê um versículo hoje, amanhã você lê e o Senhor vai falando. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, é como uma espada de 2 gumes. Ela vai cortando, vai separando e vai falando no nosso coração, amém? Gostaria de estar lendo a palavra lá em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Irmãos, eu tenho o quê? Uns 20 minutinhos? É? Isso? Menos? Pode falar. Mais ou menos isso, amém. Primeira Reis, capítulo 19. Elias no Monte Horebe. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo, eu vou estar lendo rapidinho. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, e se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. Veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si morte, e disse:
Basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou, ele disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Vamos repetir só esse pedacinho? Que fazes aqui, Elias? Repete. Amém. Guarda isso. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçavam as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio a voz do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Até aqui, irmãos. Se eu fosse dar um tema para essa palavra, eu diria: Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece a minha e a tua fraqueza. Amém? Tem um outro texto que está lá em Gênesis, no capítulo 16, versículo 13, que os irmãos nem precisam abrir, eu vou fazer menção dele, que onde Agar, depois de estar esperando, né, o seu filho Ismael, afrontada pela sua senhora, por Sara, ela ficou muito humilhada, e Sara nervosa com ela, gritando, humilhando, e ela estava sendo desprezada, estava sendo afrontada, e ela não aguentou aquilo, e ela fugiu para o deserto. E aí, mesmo ela sendo de origem egípcia, sendo escrava, não conhecendo o Senhor, só de conviver ali com o povo, com Abraão, com Sara, ela aprendeu a saber que o Senhor era um Deus que estava com ela em todo momento. E mesmo no deserto, ela ali debaixo ali, daquele sol escaldante, não tendo para onde ir, ela diz no finalzinho desse versículo, em Gênesis 16, 13, tu és o Deus que me vê. Ah, ele colocou ali, tu és o Deus que me vê. O Senhor é aquele que nos vê em todos os momentos da nossa vida. O Senhor é aquele que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Salmo 139 vai dizer, do começo ao final do capítulo: Senhor, tu me formaste no ventre da minha mãe. Eu era ainda uma substância ainda informe, sem forma nenhuma, e o Senhor já me conhecia. Eis que a palavra nem chegou à minha boca e tu sabes o que eu vou falar. O Senhor conhece o meu sentar e o meu levantar. De longe o Senhor conhece o meu andar. O Senhor conhece o seu caminhar, o seu sentar, o seu levantar, o seu deitar. Conhece as lágrimas do seu travesseiro. Conhece a sua história. Às vezes as pessoas estão aqui, às vezes a igreja pode estar cheia e você mesmo assim se sentir sozinho, no meio de muitas pessoas. O Senhor, Ele nos conhece. Deus é aquele Deus que nos vê. O Senhor nos vê. Sempre quando eu faço parte da capelania, né? Eu nem me apresentei, eu sou da igreja do pastor Regis, Batista Graça e Fé. E eu estou aqui debaixo da bênção do Senhor em primeiro lugar e também debaixo da bênção do meu pastor. Eu gosto muito desse princípio da obediência e
né, da subordinação, porque eu sou militar, aposentada, já tenho 6 anos, pela graça de Deus, entrei na polícia soldado e saí tenente, para a graça de Deus. Fiquei ali 25 anos, porque a mulher é 25 anos. E hoje eu estou indo na capelania, então a gente deixa de ser tenente, a gente é soldado de Cristo em todo o tempo. Quando eu estava na polícia também, sofri muita perseguição por causa do nome do Senhor. Porque ali dentro eu pregava a palavra. Porque o crente, ele não viaja de férias, ele faz missão. Todos os lugares que o Senhor colocar, te enviar, você tem que estar levantando essa bandeira de Cristo. Porque você é filho, e o filho quer parecer com o pai. E a Bíblia vai dizer em Efésios, sede imitadores de Cristo. Nós temos que ser imitadores de Cristo. A palavra do Senhor também diz que nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo pensa de forma diferente. Pensa diferente do que o mundo prega e do jeito que o mundo vive. Então, a gente tem que ser imitador de Cristo. Então, hoje eu falo que eu sou soldado de Cristo. E ali, quando a gente faz a obra, sempre que a gente vai em algum lugar, às vezes a gente vai ali no pessoal do trânsito, vai no bombeiro, vai no hospital, vai em presídio, todos os lugares que a gente prega. Eu sempre costumo dizer, se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão vigia a sentinela. Porque é inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste. Porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. O Senhor, Ele nos abençoa até quando a gente está dormindo. Sabia? Não sei porquê, isso aqui não estava aqui na pregação, viu, irmãos? Mas tem gente que tem que ouvir isso. O Senhor te abençoa até enquanto você está dormindo. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Aleluia. Tem situações na nossa vida que nos faz olhar para trás. Mágoas, ressentimentos, às vezes falta de perdão, nos faz olhar para trás e carregar um peso que não é nosso. A esperança nos faz caminhar olhando para a frente. Mas somente a fé te faz olhar para o alto. Porque é de lá que vem o nosso socorro. E sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, se firme na fé. Se firme, sabe? O Senhor fala assim, quer fé? Quem está precisando de fé, peça a Deus que a todos dá deliberadamente. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Jesus. A gente sempre fala palavra de Deus, mas vai lá no versículo, ouvir as palavras de Jesus. Jesus ensinou por parábolas, e Ele nos ensinava todos os dias, que se a gente estava ansiosa com algo na vida, que era para lançar sobre Ele, não ficar preocupado com o que vai de comer, com o que vai beber, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Jesus falava por parábolas, e Ele falou o sermão da montanha, e Ele falou tantas outras vezes, está cansado, está aflito, vem a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Sabe, irmãos, o que é jugo do Senhor Jesus? Jugo é uma peça de madeira ou de um couro duro que vai no lombo de 2 animais, de 2 bois. Geralmente eles colocam para estar ali rodando ali para trabalhar juntos. E o animal maior ou mais velho, o boi mais velho, ele fica do lado de fora, porque é ele que dá a direção, é ele que manda a cadência do passo. Quando Jesus fala para nós tomar sobre nós o jugo dele, porque é suave, é porque ele está dizendo que não é no nosso passo, não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas é do jeito de Jesus. Às vezes a gente passa por luta na nossa vida e acha que Deus vai mudar tudo, que Deus vai cobrar daquela pessoa, mas não é do nosso jeito, é do jeito dele. E ele vai dando passo, ele fala, no meu passo, calma, é devagar, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tem pessoas que vai acumulando peso, vai acumulando situações. Eu lembro que a irmã Valéria estava nesse dia, que foi uma vigília que teve, eu contei um testemunho, que o Senhor falou muito comigo nessa palavra de Elias, porque Elias, se a gente for ver aqui, ele pediu para Deus a morte.
Ele tinha vencido, ele tinha matado não sei quantos profetas de Baal. Ele tinha mostrado que em Israel havia profeta e que o Deus realmente poderoso, o Deus vivo, era o Deus do povo de Israel. É o nosso Deus. E uma mulher ameaçou ele de morte e ele correu. E ele estava cansado. E ele ficou ali debaixo daquele zimbro, pedindo a morte, pedindo para morrer. Tem situações na nossa vida que a gente também está cansado, fica esgotado. E quer se esconder, às vezes até dentro de uma caverna também. Cavernas emocionais. Ou um quarto escuro. Em maio deste ano, é meu aniversário, é dia 5 de maio. Eu sofri uma grande decepção na minha família. E geralmente as pessoas as únicas, na verdade, que conseguem te magoar é quem está perto. Porque quem está longe, não machuca. Se o outro lá do outro lado da rua te gritar e te xingar, você não vai ligar. Mas aquele que está sentado do seu lado, falar algo que te magoa, dói. E enquanto nós estamos aqui na terra, nós somos de carne e osso. E dói. E às vezes a ferida fica ali. E aí eu lembro que estava perto do meu aniversário, eu ia comemorar tudo. E diante dessa decepção que eu sofri, nem era algo tão grave, gente. Nem era algo tão assim, vocês vão pensar que era algo estrondoso, não era. Mas sabe aquela história do burrinho que vai carregando um fardo pesado? E ele vai carregando, e vai carregando. E aí ele passa debaixo de uma árvore e cai uma folhinha. E ele desmonta todo. E aí fala assim, quem vê fala assim, gente, aquele burrinho ali, carregando aquele tanto de peso, agora uma folhinha desmontou ele. Não é a folhinha. É o acúmulo das coisas. E às vezes a gente é assim, porque a gente é humano, a gente está aqui na terra. E aí você vai acumulando situações, decepções, preocupações, ansiedades. E uma hora, uma coisinha te desmonta, te entristece de uma certa forma que você fica ali como Elias, procurando até uma caverna para ir. E aí eu falei, não quero mais comemorar meu aniversário. E no dia seguinte, o meu aniversário no dia 5 deu num domingo. Quando foi na segunda-feira, eu levantei de manhã, parecia que estava com terremoto, tudo rodando. Eu nunca tinha tido isso, a tal da labirintite. Tudo rodando, o quarto rodando. Eu falei, meu Deus, para que eu quero descer. Meu Deus, parecia que eu estava num balanço de parque, sabe, de diversão. Mas não, eu estava com labirintite. Porque eu sou da área de saúde, então eu sabia que ela era labirintite. Aí já comecei a tomar medicação, um tal de betiazina. Comecei a tomar, mas não melhora rápido assim. E aquele problema da labirintite me fez ter que ficar de repouso. Porque dá muito enjoo, tudo roda, você pode cair, pode se machucar. E era a desculpa perfeita que eu precisava. E aí eu fui ficando de cama. Aí, no primeiro dia, a cortina estava aberta. No segundo dia, a cortina já não estava aberta. E aí eu fui ficando de cama. Aí eu não queria mais, não estava querendo comer, porque o estômago estava ruim. Aí o meu filho, se ele trazia comida para mim, eu comia. Se ele não trazia, eu não comia. Eu não pedia. Aí minha mãe ligava e eu falava que eu estava dormindo sob efeito do remédio, não queria conversar. E fui ficando ali. E os dias foram passando. E eu fiquei 13 dias desse jeito. 13 dias. E foi muito ruim, gente. Quando você entra na caverna, é muito ruim. Quando você fica numa situação dessa, é muito ruim. Então, não julgue. Às vezes, a pessoa está do seu lado, você fala assim, minha filha, né, sai daí. Viu aqui, Elias? Deu um terremoto, veio fogo, veio tempestade. E Deus não estava. Deus estava no sussurro. De forma mansa, delicada. Porque Deus nos trata de uma forma tão amorosa. Tão amorosa. E eu lembro que eu continuei tomando remédio. E eu falei, estou quieta aqui, vou ficar quieta aqui. E um dia minha mãe me ligou e aí eu não quis atender esse dia. E já estava dando 13 dias e eu ali. Aí ela mandou um áudio para mim de 10 minutos.
E o Senhor falou comigo na palavra, porque aí quando eu vi que estava difícil, eu pedi ao Senhor uma palavra. Falei, Senhor, fala comigo. E o Senhor falou assim comigo lá em Provérbios: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Quando a gente demonstra que está fraco, fraqueza, a nossa força fica mais fraca ainda. Mais fraca a gente fica. E aí minha mãe pegou e mandou um áudio para mim e falou assim: minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Você é mulher de Deus. Falou 10 minutos comigo. Minha mãe é minha intercessora. E ela ora muito por mim. Eu sei que ela estava orando por mim. E ela falou assim: olha, você vai levantar dessa cama, você vai sacudir essa poeira, porque não existe labirintite aí mais não. Isso aí tem outro nome, para mim isso é depressão. Você vai abrir essa janela, você vai dar um jeito, você vai sair daí. Esse não é o seu lugar. Aí eu peguei, lembro que eu chorei com essa mensagem dela, mas eu reconheci que realmente não era o meu lugar. Aí eu levantei, tateando a parede, meia tonta, porque eu ainda estava tonta. E eu fui para o chuveiro, fui tomar banho. E aí eu falei, eu tenho que tomar um banho. E a casa da gente vai ficando com a nossa cara, sabia? Se você não está bem, alguém chegar na sua casa vai ver que você não está bem. É louça em cima da pia, é cama desarrumada, é almofada desorganizada no sofá, é roupa sem dobrar, é roupa sem estender. É assim. A nossa casa tem um reflexo do nosso interior, do nosso emocional. Por isso que a nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. Porque se Jesus mora dentro de você, tem que estar tudo organizado, porque Ele organiza. E aí vai organizado lá de fora. Amém? E aí eu levantei, e eu fui para o chuveiro tomar banho. E aí, meia tonta ali, eu pus a mão em cima da minha cabeça, porque nessa hora você tem que ser profeta para você. Sabia que a gente profetiza para tanta gente, mas a gente tem que profetizar para a gente. E eu declarei: Senhor, em nome de Jesus, essa labirintite não me pertence. Porque Jesus já levou lá na cruz todas as enfermidades, todas as minhas doenças, todas as iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. O Senhor agradou Emuelo. Ele foi levado como uma ovelha muda para o cativeiro, para o matador, e não abriu a sua boca por amor à minha vida. Então, em nome de Jesus, eu declaro: eu estou curada em nome de Jesus. E tomei posse, irmãos. E não tomei mais remédio também, não. Não tomei. Aí me pergunta para onde que foi a tontura. Jesus levou. Jesus levou. Porque Ele já levou as nossas enfermidades, as nossas dores, lá na cruz. Então rejeita. Eu dei uma ordem: Senhor, o meu corpo é templo do Teu Espírito Santo. Eu sou templo, eu sou morada do Senhor. Aqui não tem lugar para labirintite, não. E aí eu dei um jeito naquela casa, parecia uma vassourinha de Jesus. E fui passando, e fui limpando, e fui organizando tudo. E abrindo janela, primeira coisa, deixa o sol entrar, deixa a luz entrar, e fui arrumando tudo. E aí os meus netinhos chegaram. Fazia 13 dias que eu não pegava no carro. Liguei para a irmãzinha, eu sou do Ministério Infantil também lá da minha igreja. Eu falei: irmã, pode me escalar? Tem alguém já para a salinha? Ah, fulana vai. Falei: pode falar para ela que eu vou substituir ela. Eu quero dar aula hoje. Você melhorou? Falei: melhorei, no nome de Jesus. Aí fui dar aula na salinha da escola dominical. Peguei o carro, coloquei meus netinhos lá dentro e fui para a igreja. Falei: não, aqui não tem lugar para doença, não. Irmãos, a gente tem que declarar sobre a nossa vida a palavra do Senhor. Há poder na nossa língua. Há poder naquilo que a gente fala. Aquilo que você não quer que se manifeste, nem ouse abrir a boca. Aquilo que você não quer que aconteça. Esse menino é difícil. Esse rapaz não tem jeito. Esse marido que não pode... Nem abre a boca. Começa a declarar: esse meu filho é uma bênção, nasceu para dar certo. Esse meu filho é próspero, meu filho é uma bênção. Ele abre a boca, a palavra dele tem poder, porque ele é profeta na terra. Começa a declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu vale de ossos secos. O Senhor só falou, o profeta só falou: abre a sua boca e profetiza. E foi uma bagunça. Quando você começa a profetizar, é osso procurando osso, porque os ossos estavam tudo espalhados, tudo bagunçado.
e ouve um barulho. Quando você começa a profetizar, você acha que vai dar tudo errado. Mas quando a gente faz limpeza na nossa casa, a gente não põe cadeira para cima, tira tapete, não fica tudo fora do lugar, para ficar tudo limpo. Deus faz assim também. Parece que vai dar errado, mas dá certo. Fica tudo limpo, tudo organizado. Levantou um grande exército ali naquele vale, por causa da palavra que foi profetizada na boca do profeta. O Senhor nos fez profeta na casa, na terra. O Senhor nos fez para abrir a nossa boca sobre a nossa família, sobre a nossa casa. E sabe o que você tem que profetizar? Ah, mas o que eu vou profetizar? A palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus, Jesus será salvo tu e tua casa. Senhor, eu creio na salvação da minha casa. Eu declaro que ninguém da minha casa vai para o inferno não, Senhor. Porque o Senhor prometeu na sua palavra. Nem que seja no último minuto, o Senhor vai dar oportunidade, porque eu vou encontrar com a minha família inteira lá no céu. Não vai ficar ninguém de fora. Abre a sua boca e profetiza a palavra do Senhor. E quando você se sentir fraco, toma aí essa palavra do Senhor. Quando diga ao fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quem vai te fortalecer? Gente, vocês acham que depois de 13 dias deitada, eu estava com toda a força do mundo? Estava nada. Mas eu estava orando, Senhor, eu estou fraca, mas o Senhor falou que quando eu estou fraca, é aí que eu estou forte, porque é o Senhor que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Isaías 41, versículo 10. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. O Senhor o tempo todo está te falando, não temas. Sabia que na Bíblia tem 365 vezes a expressão, não temas. Não tenha medo. Porque, sabe, o perfeito amor, 1 João capítulo 4, versículo 18, o perfeito amor lança fora todo medo. O amor de Cristo no nosso coração lança fora o medo. O Senhor não nos criou e não nos salvou e não nos chamou de filhos para sermos atemorizados, amedrontados. Ai, mas o Brasil está muito esquisito. Ah, mas vai ter guerra. A minha vida depende de Cristo. E Ele já venceu e eu vou vencer. A sua vida depende de Jesus. Você não depende de governo, não depende de pessoas, de homens que são falhos, de lugares. Não, não, não. A sua vida depende de Cristo. Nós estamos na mão daquele que nos protege em todos os momentos, que nos guarda. Eu gosto muito do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente, descansará. O Senhor nos chama para descansar nele. O Senhor nos chama para descansar nele. E esse mesmo salmo vai dizer, na sequência dos versículos, que Ele nos guarda debaixo das tuas asas como uma galinha guarda os seus pintinhos. Vocês já viram essa cena? Uma galinha guardando os pintinhos? Coisa mais linda de ver. Pode chover, pode dar um terremoto que os pintinhos estão protegidos e guardados. É assim que eu e você estamos nas mãos do Senhor, guardados, protegidos. Vai cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, e você não será atingido. Mal nenhum chegará à nossa tenda. Irmãos, eu não estou nem pregando, eu só estou falando a palavra do Senhor. Isso são versículos que tem que estar guardados no nosso coração, no nosso interior. Irmãos, a minha vida não é fácil não. Eu tenho 2 netos. Meu filho meio rebelde na adolescência arrumou esses 2 netos para mim, que é uma bênção, uma alegria. Porque a palavra do Senhor diz que os filhos são herança, mas os netos, né? Parece que vem coroar a nossa alegria mais ainda. É maravilhoso. O meu neto, com 2 anos e meio, foi vítima de violência doméstica, foi todo espancado. Aquilo doeu na minha alma. Porque quer me bater, me bate, mas não encosta o dedo nos meus netos, não, nem no meu filho. E eu sei que tem pais aqui, avós, que sabem do que eu estou falando. Dói mais. Dói mais.
E hoje ele está com 8 anos. E a luta continua. Uma hora a justiça dá a guarda para o meu filho, outra hora dá a guarda para a mãe. Uma hora dá... E a luta continua. Mas sabe, o Senhor tem consolado o meu coração todos os dias. Um dia eu levei eles lá para Guriri, que a minha mãe mora lá. E eles estavam ali na praia brincando. E o mar de Guriri é muito traiçoeiro. Porque lá é mar aberto, tem muitos buracos. E o meu netinho, com 8 anos, ele deu... Sabe quando a onda derruba a criança? Mas ele já tinha aprendido a nadar. Mas mesmo assim ele deu aquela desequilibrada. E na mesma hora o Espírito Santo do Senhor falou no meu coração. Está vendo aí, filha? Está na sua vista, mas quem guarda sou eu. E quando está longe da sua vista, quem guarda sou eu. Então, quando eles não estão comigo, eu sei que o Senhor é que está guardando. E a palavra do Senhor também vai dizer que ainda, que o meu pai e a minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Está lá no Salmo 37. Então, o Senhor é que guarda, é que protege. Toda hora que eu lembro o Senhor, eu sei que o Senhor está guardando, mas é só para lembrar. Vai lá, abraça eles, coloca eles debaixo ali, ó, debaixo da asa. Igual um pintinho. Protege essas crianças. Guarda, preserva o emocional dessas crianças. E oro pela salvação da mãe deles. Todos os dias. E eu creio que Deus vai fazer. Sabe por quê? As nossas lutas não tem que ser para ser choradas e sofridas, mas tem que virar testemunho na nossa vida. Você tem que saber que quem cuida de você é Deus, quem guarda a sua casa é Deus, quem guarda o seu caminhar, o seu sentar, o seu levantar é Deus. E pronto, acabou. Qual o homem que poderá acrescentar um dia sequer na sua vida, se não é Deus? Então não adianta. Você está achando ali, mas missionária, se você pegar a guarda dessas crianças, ficar cuidando deles ali, não adianta. O Senhor faz tudo do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, e é do jeito dele, não é do meu. Tem um mistério que Deus está trabalhando nessa causa, e eu creio. E isso está diante do Senhor. E os meus netos estão guardados pelo Senhor. E eu não duvido um minuto sequer. Eu não retrocedo na minha fé. Porque em Hebreus, no seu capítulo 11, vai dizer que a fé é a certeza das coisas que ainda não aconteceram. É o firme fundamento das coisas que vão acontecer. E no versículo, acho que 7, vai dizer que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Você quer agradar ao Senhor, tenha fé, tenha confiança, descansa nele. Voltando aqui para o Elias, para me encerrar, para me finalizar, porque o tempo está... Como é que é isso? É porque passou um 9 lá, agora está... Que horas termina o culto? Não, tá. É 9? Era 8h30? Então já passou, gente. Vocês têm que me falar, misericórdia. Se deixar, já vai ficando aqui. Mas, glória a Deus, vamos estar encerrando. Para finalizar aqui, Elias, o que eu achei lindo, que eu até pedi para vocês repetirem. Que fazes aqui, Elias? Perceberam que Elias, quando ele fugiu... E aí nós vamos ficar só no Elias aqui para a gente encerrar, para vocês pensarem nisso, o cuidado de Deus. Do mesmo jeito que Deus cuida de Elias, cuida de nós, viu? Do mesmo jeito. Porque para Deus não tem filhos prediletos, nós somos todos filhos amados. Amados. Que Deus cuida ali, ó. Menino dos olhos de Deus. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Davi falou isso quando os guardas dele lá dentro da caverna de Adulão falaram assim: aproveita e mata o homem aí, ó, o Saul. Ele só cortou um pedacinho da veste dele e falou assim: eu não posso tocar no ungido do Senhor. E mandou o pedacinho da veste para ele ver que ele estava lá. Que ele tinha a oportunidade de matar ele, mas não matou. Porque ele sabia que Saul um dia tinha sido ungido pelo Senhor. Elias aqui, quando ele foge ali para o deserto, ele dormiu debaixo daquele zimbro. O anjo apareceu e deu para ele um alimento e água. Um pãozinho em brasa. É tão gostoso um pãozinho em brasa quando a gente faz ali na misteira, não é gostoso? E ele fez um pãozinho em brasa ali para ele, deu água, deu pão. E a Bíblia vai dizer que deixou ele dormir de novo. Sabe por quê? Porque Deus conhece
as nossas fraquezas. Sabe que a gente precisa se alimentar, precisa beber água e precisa de dormir. A gente precisa disso. E o anjo deixou ele dormir de novo. E a Bíblia vai dizer que o anjo voltou lá, acordou ele de novo, mandou ele comer de novo. E a Bíblia vai dizer que com a força dessa comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Que comida é essa, gente? Que milagre é esse? Existe no mercado alguma comida que te sustenta 40 dias e 40 noites caminhando? Sabe por quê? A vida com Cristo é no sobrenatural. A comida que Deus nos dá, o pão da vida que é Jesus, a água da vida que é Jesus, é para te sustentar caminhando 40 dias, 40 noites. Quantos anos você viver aqui na terra sem parar, caminhando com Ele? Porque Deus tem obra na minha e na sua vida. E a comida que Deus nos dá, ela é sobrenatural. E quando ele entrou na caverna, e Deus falou para ele, que fazes aqui? É uma indicação que você pode estar onde você for. De onde fugirei da tua presença, Senhor? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Salmo 139. Não tem lugar para fugir da presença do Senhor. Ele estava dentro da caverna e Deus estava lá com ele. Porque se Deus não estivesse lá com ele, Deus ia falar lá de fora da caverna. O que você está fazendo aí, Elias? Mas a Bíblia diz que Deus falou com ele, que fazes aqui, Elias? Mansinho, baixinho com ele. Porque Deus estava com ele na caverna. Deus está com você nos lugares que você achar que está sozinho, que ninguém mais está. Então vamos baixar nossas cabeças. Eu gostaria de fazer uma oração e declarando isso sobre a sua vida. Eu não sei o que você tem passado, o deserto que você está passando, se você está dentro da caverna, se está no deserto, mas que você está te sentindo sozinho, passando luta. Eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor está com você, que o Senhor caminha com você, e se for necessário, Ele vai te carregar no colo. Aleluia. Querido Deus e amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz. Eu quero te agradecer, Senhor, porque essa palavra nos fortalece. Essa palavra nos dá alimento para a nossa alma. Ela mata a nossa sede. Quando Jesus falou, Senhor, ali na Tua palavra com aquela mulher samaritana, Ele disse, se tu soubesse quem está te pedindo água, você pediria água e eu te daria a água da vida. E a água que eu te dou, eu não te dou como que o mundo dá. Você jamais teria sede novamente. Ali aquela mulher entendeu que quem estava diante dela era o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus está passando aqui nessa noite, irmãos. Está passando e está sondando os corações aqui nessa noite. Senhor, vai sondando os corações, as lacunas do nosso coração. Senhor, preencha essas lacunas. Enche o nosso coração com Teu amor, para que possamos ser realmente cartas vivas. Senhor, o lugar mais difícil de pregar é dentro da nossa casa. Nos ensina a ser pregadores dentro da nossa casa, a mostrar amor, tolerância, a mostrar empatia, a mostrar, Senhor, que o Senhor é bom, que o Senhor é um Pai amoroso, que cuida e que guarda os Teus filhos em todos os momentos. Muito obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor já me tirou de cavernas. Obrigada porque o Senhor já fez milagre no vale. Obrigado porque o Senhor tem guardado a minha casa e tem guardado a casa dos Teus filhos aqui nesta noite. Muito obrigada, Jesus, pela Tua palavra poderosa. Obrigado, Senhor, pela Tua graça incondicional sobre a nossa vida. Muito obrigada, Senhor. A palavra nesta noite é gratidão, porque o Senhor conhece a nossa fraqueza.
e sabe do que precisamos. Se é de água, se é de pão, se é de dormir, se é de um colo. E o Senhor fala no nosso ouvido: saia deste lugar. Sai daí, Elias. Aqui não é o teu lugar. Tem muita obra para você fazer ainda. O caminhar tem muita coisa para fazer. E o Senhor está falando para pessoas aqui nesta noite: sai deste lugar. Este lugar não te pertence. Porque eu tenho obra grande na tua vida. Em nome de Jesus eu declaro isso sobre esta igreja e sobre a minha vida. No nome de Jesus. Amém.